Olá, sou Lisandra Quintiliano, discente de enfermagem da Escola de Enfermagem Ana Nery. Hoje, junto à também discente Renata Lima, apresentarei o trabalho fruto da disciplina de Epidemiologia, cursado em 2019.2. Esse trabalho tem o fim de analisar o perfil de pessoas diagnosticadas com AIDS nos anos de 2004 a 2018 na região sudeste do Brasil. O vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, é o agente causador da síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Ser portador do vírus não significa o desenvolvimento da AIDS e muitos indivíduos que portam o vírus podem viver anos sem apresentar sintomas, apesar de poderem transmitir o vírus. Apesar do avanço de pesquisas, o tema ainda é demasiadamente ligado a preconceitos e estigmas com certos grupos sociais, como usuários de drogas, profissionais de sexo, homossexuais, entre outros. Para relacionar a história do HIV com o cenário atual da população acometida pela AIDS, esse estudo tem o objetivo de analisar a tendência da incidência total de casos novos de AIDS, segundo sexo, cor ou raça, notificados na região sudeste do Brasil, no período de 2004 a 2018. Trata-se de um estudo descritivo de uma análise transversal acerca da incidência dos casos diagnosticados de AIDS com foco na região sudeste. Os dados foram coletados no dia 25 de outubro de 2019, sendo originários das fichas de notificações compulsórias de AIDS disponíveis nos serviços de saúde. As fontes de dados foram o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, consultadas de variáveis região de residência, ano, diagnóstico, sexo e raça-cor, e também o SIDRA, Sistema IBGE de Reprodução Automática, sendo consultadas de variáveis população por região de residência, sexo e população por raça-cor. Olá, sou Renata Lima e agora vou falar para vocês sobre a análise dos resultados obtidos. A região sudeste foi escolhida pela presença do maior número de casos diagnosticados nos residentes, e como podemos ver especificamente nesse gráfico, observa-se alta incidência total de casos por ano diagnóstico em homens da região sudeste comparativamente ao sexo feminino. Chega na seguinte questão: quais fatores corroboram para a disparidade entre homens e mulheres? Através de estudos, chegamos em 3 fatores principais, sendo eles: o comportamento de risco para contrair o vírus é por maior parte do perfil masculino, pois os homens tendem a iniciar sua vida sexual precocemente mais cedo que as mulheres. Um estudo realizado com residentes do estado de São Paulo analisou que, de 4.057 indivíduos que iniciaram a vida sexual, 6,3% relataram infecção sexualmente transmissível durante a vida, sendo 4,3% das mulheres e 8,2% dos homens. Além disso, um artigo publicado pela revista da Escola de Enfermagem Ana Nery no ano de 2007 também denota que os homens estão propensos a usar drogas ilícitas mais precocemente, por mais tempo e em maior quantidade, com uma frequência muito maior que as mulheres, ou seja, possuem maior chance de adoecerem por AIDS através do compartilhamento de pérfuro cortante. E por fim, os homens também são os que menos buscam os serviços de saúde. A masculinidade tende a tratar a enfermidade como sinal de fragilidade, retratando o homem como provedor que não tem tempo a perder com medicina preventiva, pois não pode deixar o trabalho, enquanto que as mulheres estão presentes para exames e consultas, muitas vezes não só para cuidado próprio, mas também para acompanhar um amigo, familiar ou ente querido. Já neste gráfico, nota-se a discrepância quanto à incidência total de casos por ano diagnóstico da população preta em relação à população branca. De acordo com a nova classificação do IBGE, em que negros são considerados pretos e pardos, tal discrepância aumenta ainda mais, uma prova da perpetuação da desigualdade social entre as duas raças. De acordo com o artigo Ser Negro no Brasil, Alcance e Limite, temos sido ensinados a usar miscigenação ou mestiçagem como uma carta de euforia do estigma da negritude. Um tom de pele mais claro, cabelos mais lisos ou um par de olhos verdes herdados de um ancestral europeu são suficientes para fazer alguém descendente de negros se sentir pardo ou branco, ou ser promovido socialmente a essas categorias. Outro fato associado à vulnerabilidade de negros é a pobreza, que é transversal, a baixa escolaridade, moradia precária, acesso à informação, bem como complexa resolvibilidade do serviço de saúde, sendo esta parcela invisibilizada, tendo barreiras para serem atendidos. A desigualdade social e econômica dificultou o acesso dessa parcela ao serviço de saúde para proceder a exames e consultas, muitas vezes pelo difícil acesso, jornada de trabalho exaustiva e pelos altos custos dos transportes que levam até o serviço de saúde, impossibilitando a realização de um acompanhamento eficaz e de um tratamento contínuo. Com esse estudo, foi possível observar que o programa HIV/AIDS brasileiro é um dos melhores do mundo, ainda que atualmente identifique-se ameaças expressadas através de falas políticas. Todo esforço em tratar a AIDS como caso de saúde pública foi fruto de uma pressão social desde 1980, no ápice de casos do país. Uma das principais limitações desse estudo está associada aos censos cadastrados no SIDRA, que não é alimentado há alguns anos, e também a diferença entre variáveis no SIDRA e no SINAM acaba sendo um fator limitante do diagnóstico situacional desse perfil populacional que está muito vulnerável e também se tornando um fator limitante para a mobilização de recursos e serviços para a prestação de assistência em saúde. A gente entende que esse trabalho foi muito relevante para a formação dos autores e a gente agradece que vocês tenham assistido.